com Cristo, tá? Que Deus abençoe a cada um, que Deus proteja e ilumine, que Deus guie sempre o coração de vocês e possamos assim estar com o nosso amado Jesus na nossa caminhada. Ela não é curta, ela é infinita, mas na matéria, sim, ela é como um relâmpago, muito curta. Muito embora para nós aqui dentro, que estamos, demorado, mas como os Espíritos dizem, para a eternidade é muito menos que um relâmpago, pois vamos seguir com Jesus nessa caminhada. Graças a Deus, é assim que tem que ser. Vamos fazer oração para nos sintonizarmos melhor com os nossos amigos. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todo o universo. Nós estamos aqui te pedindo que nos proteja e nos ajude e nos inspire. Nos ilumine quanto ao que nós vamos estudar hoje, que vamos entender, vamos compreender melhor. É necessário para todos nós e pedimos ao Senhor que nos proteja. Somos criaturas ainda necessitadas e muito do Senhor. Graças ao Senhor somos eternos, estamos aqui, não vamos morrer nunca. E precisamos compreender, precisamos entender, precisamos saber, precisamos aprender. E nada melhor do que o Senhor nos protegendo e nos amparando. Ilumina cada um que chega, os que vão ouvir, protege os lares, isola dos espíritos do mal, que eles não tenham acesso. Seria ótimo que eles não tivessem mais nunca, mas nós sabemos pelas nossas frequências podemos atraí-los de novo. Que o Senhor possa aqui nos ajudar a compreender o teu Filho Jesus de novo para o povo, com a nossa querida irmã, dirigindo o trabalho, Angélica, e todos que acompanham ela. Em nome de Jesus, que nos ajuda a entender e carregarmos a nossa cruz, Deus, todos nós sob a tua vontade, possamos dar por iniciado mais o estudo da doutrina dos Espíritos. Que esse estudo possa ser muito bom para todos nós. Muita paz. Bom, vamos lá. Estamos aqui. Eu vou compartilhar o livro, né? O livro é, como de praxe, o livro Céu e Inferno. Já que hoje é o dia desse livro, para nós estudarmos, né? O Céu e Inferno, capítulo 4, está aqui, 4. Estamos estudando ainda a parte do inferno, e hoje o assunto é os limbos, ou seja, as crianças. As crianças, quando elas desencarnam, elas vão para onde? Elas vão para o umbral? Elas vão, estamos perguntando, tá? Elas vão para as sombras ou para as trevas, onde muitos suicídios vão? Para onde é que vão as crianças quando morrem, desencarnam? No entendimento dos pagãos, depois os cristãos copiando, nós vamos entender com eles que elas parece que eles não definiram lugar para as crianças. Então, o assunto de hoje é esse, os limbos, tá? Aqui está o texto, se alguém quiser ler, fique à vontade, senão vamos ler. Marlene Santiago, seja bem-vinda, viu? Você está no Face, muita paz. Se quiser vir para a sala, é só clicar no link aí, tá? Alguém vai ler ou eu leio? Ok, Edson. Tá pequeno, deixa eu ver se eu aumento mais para tu. É só eu virar o meu celular aqui. É? Só um momentinho. Só um momentinho. Vai dar agora. Já deu. Agora vai dar. Eu não consigo enxergar.
Os limbos. 8. A Igreja admite, é verdade, uma posição especial em certos casos particulares. As crianças mortas e em tenra idade, não tendo feito nenhum mal, não podem ser condenadas ao fogo eterno. Por outro lado, não tendo feito nenhum bem, não têm nenhum direito à felicidade suprema. Ficam então, diz ela, por limbo. Situação mista que jamais foi definida, na qual, não sofrendo, também não gozam de perfeita felicidade. Mas, visto que seu destino está irrevogavelmente determinado, elas estão privadas dessa felicidade por toda a eternidade. Essa privação, embora não tenha dependido delas que fosse de outra maneira, equivale a um suplício eterno e merecido. Aconteceu o mesmo com os selvagens que, não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, pecam por ignorância, abandonando-se aos instintos naturais. Não podem ter culpa nem méritos do que puderam trabalhar com conhecimento de causa para o seu avanço. A simples lógica repele semelhante doutrina, em nome da justiça de Deus. A justiça de Deus está em toda nesta expressão de Cristo, a cada um segundo suas obras. Mas é preciso entender que se refere às obras boas, ou às más, que se realizam livremente, voluntariamente, as únicas em cuja responsabilidade se incorre, o que não é o caso da criança, nem do selvagem, nem daquele que não depende de ser esclarecido. Pois. Obrigado, Edson. Então, gente, o assunto é os limbos, né? Nós já sabemos que pelos pagãos, pelos cristãos, depois que copiaram os pagãos, nós sabemos que os pagãos são aqueles, né? Aqui na Europa mesmo foi muito forte o paganismo. E ainda existe, é muito grande o paganismo. As pessoas ainda não são todas elas cristãs, né? Que mesmo é uma mistura muito grande, mas são cristãs, uma grande maioria, porque estudam sobre Deus, estudam sobre Jesus, nas igrejas, nos templos onde eles vão. Mas nenhuma dessas religiões, no paganismo, não se fala para onde as crianças vão quando morrerem. Os adultos, nós, podemos ir para, para o Éden, né, vamos dizer assim, pelos cristãos, copiados dos pagãos, ou podem ir para o purgatório. Graças a Deus, ao Espiritismo, os Espíritos vêm nos dizer que não tem o céu lá em cima, limitado, e tanto é, isso foi em 1857, os Espíritos já tinham feito a codificação, não se falava de satélite como hoje é comum, nós sabemos. Então, nós temos hoje conhecimento realmente, é grande e limpo esse conhecimento, não se tem esse céu físico mesmo, com estrutura, com tudo que se tem aqui no planeta, não tem acima das estrelas. Nós vamos encontrar aí um universo maravilhoso. Então, no Espiritismo, nós não vamos para esse céu. O que nós iremos, se fizermos um bom uso do nosso livre-arbítrio, que o livre-arbítrio nós temos que entender, viu? O livre-arbítrio, ele é para fazer o bem. O livre-arbítrio não é para fazer o mal, é para nós sabermos escolher. Observe que quem faz o mal, com o uso do livre-arbítrio, ele tem punição. Lembra que tem aqui muita gente que vem aleijado, tem câncer, não tem membros, não é? Vem surdo, mudo, tudo isso é punição. Eles que cometeram através do livre-arbítrio para o mal. De outrem, eles estão fazendo para eles. É o que nós estamos estudando, compreendendo os espíritos, porque eles dizem: quando vocês morrerem, vocês estarão vivos do lado de cá. É simplesmente assim. Sempre foi assim, mas hoje vocês podem receber esses ensinamentos que foram Jesus que prometera. E como nós estamos evoluindo, chega um momento que nós ganhamos esse ensinamento maravilhoso. O problema é que os que vão para o inferno também não existe. No espiritismo, os espíritos dizem: não tem inferno, tem umbral
Tem as sombras e tem as trevas. Aí tem que ter cuidado. Todos temos que ter cuidado com isso. É o nosso livre-arbítrio. Lembrando que o livre-arbítrio é para fazer o bem, escolher fazer o bem, não escolher fazer o mal. Quem escolher fazer o mal, fique certo, sua consciência vai lhe cobrar isso. E é Deus atuando sobre essa consciência, sua e minha, de qualquer um, que seja espírita ou não, que seja cristão ou não, que seja pagão ou ateu, não importa, tá? Mas a situação aqui é bem diferente. As crianças, os pagãos eles não definem para onde vão as crianças quando morrem. Os cristãos tocaram no assunto, mas não definiram. Como é que fica a criança? Uma criança que, digamos que desencarnou com 3 anos de idade, 3 aninhos, bobinha, bobinha. Ela não sabe absolutamente de nada. E a morte veio e desencarnou. O corpo dela volta para a Terra e ela volta para o mundo espiritual. Para ela é muito mais rápido se adaptar lá. Para nós vamos levar algum tempo. Estamos estudando aqui para esse tempo ser menor o possível para nos adaptarmos de novo ao nosso lar. Mas para a criança será mais fácil. Por quê? Porque ela não carrega a culpa de alguma maldade que ela fez agora. Ela pode ter essa lembrança do passado. Pode, mas isso aí já é diferente. Mas na atual, 3 anos ela foi. Com 4, com 5, com 7. Para onde vão essas crianças? Vão para o inferno? Na literatura espírita, na na parte filosófica, nós não vamos encontrar uma região, no umbral ou que seja nas sombras ou nas trevas para criança, porque ela não comete uma maldade. Muito embora nós sabemos que um espírito que persegue um outro, de repente ela encontrou a criança com 3 aninhos, ela olha para a criança e já vê o inimigo dela. Ela não vê aquela criança com 3 anos, ela vê o inimigo dela no tamanho que ele é, para o espírito que é inimigo, porque sofreu na mão dessa criança. Quer dizer, em outra existência. Então, ela agora reencarnou e de repente desapareceu do grupo. E eles vão procurar aqui no planeta. Vai depender muito da maldade que alguém faz. Isso é tão sério que tem espíritos que reencarnam aqui na Terra e eles tratam de esconder essa criatura onde ela reencarnou. Às vezes bota numa tribo de índio, porque ela fez tanta maldade, ela é tão perseguida que se eles encontrar, ela não vai ter paz. Pode ser criança, pode ser um bebê, eles vão atacar mesmo em cima dela. Mas o assunto é, essa criança desencarnando, ela vai para onde? Obviamente, né, os espíritos vêm, a recebe e a leva com certeza para o nosso lar, para a colônia que ela pertence. Ninguém pense que a única colônia que exista, na erradicidade é a colônia do que citada no livro Nosso Lar. Todo país tem suas colônias, todos os países, as cidades, as capitais, principalmente as capitais onde tem muita gente reencarnada. Desencarna, vai para a colônia que pertence a ele na língua dele, na língua portuguesa, no inglês, no francês, no japonês, que seja qual for, vão para colônias para receber e entenderem. Essa criança vai para lá e ela vai mais rápido se adaptar. Vai carregar a culpa? Ela não vai carregar a culpa, por quê? Porque fazia 3 anos que estava aqui. Não fiz nada e morri. Ou seja, volto para casa. Receberá ajuda, o tratamento, e ela depois vai perceber que já desencarnou. É rápido para ela, vai ser mais fácil. Mas, se ela for um pouco mais atrás, ela vai ver que ela fez coisas erradas, ou coisas boas, né, que ninguém só vive fazendo coisa errada aqui na Terra, também não é assim, né. E também ninguém vive só fazendo coisas boas, né, principalmente o pensamento, porque o principal de tudo, para nós aqui, é o pensamento. Essa criança, ela não vai ficar desamparada. Se essa criança fosse como
na igreja diz, no cristianismo, olha, quando nós falamos cristianismo, gente, não é só a igreja católica, né? A igreja católica veio 3 séculos depois. O cristianismo é Jesus. Quando Jesus veio, seus discípulos ficaram e depois as igrejas foram criadas. Paulo criou muitas igrejas, 7 igrejas ele criou rápido, em Éfeso, e nós já citamos aqui algumas delas. E basta você colocar os pais da igreja, vocês vão encontrar logo o cristianismo com os discípulos de Jesus. Jesus vai embora e eles vão criar. Paulo cria muitas igrejas. Então, o cristianismo acredita que essas crianças ficarão, como elas não fizeram bem e não fizeram mal, ela ficaria os limbos, ficaria numa fase que eles não têm como determiná-la, aonde elas viveriam nessa fase eternamente. Então elas não iriam para o céu, como eles acreditam, como até hoje nos estudos, os pastores, muitas igrejas que acreditam que a criatura vai para o céu de vez ou ela vai para o purgatório. Até hoje, são muitas religiões. O espiritismo é a única que está falando que a vida continua, como Jesus disse, está nessa frase aí que o Edson acabou de ler ela, eu vou repeti-la. A cada um segundo suas obras. Então Jesus está dizendo, olha, você quer ir para o céu? Faça boas obras. Você quer ser bem recebido, porque não vai ter esse céu que os cristãos falam. Mas você quer ir para o nosso lar, por exemplo? O nosso lar olhando o livro, o filme, é lindo, é maravilhoso. É lindo, as construções são lindas. Inclusive as inspirações de lá para cá, muitas construções romanas inspiradas do nosso lar. Porque a erraticidade é um país, é um planeta envolvendo todo esse, com muitas melhorias, muito, muito mais lindo do que esse. Se aqui nós nos apaixonamos, no mundo espiritual é que nós nos apaixonamos mesmo, porque as coisas são muito mais avançadas. Nós estamos aqui na escola para aprendermos e estudarmos, para evoluirmos no mundo espiritual. Não é para evoluir aqui não, porque aqui o tempo é limitado na matéria. Então, o que nós construímos aqui de castelos, de dinheiro, cofres e etc., tudo isso é areia. Desencarnou, deixa tudo, ninguém leva nada. A rainha foi agora há pouquinho, essa aí da Inglaterra. Não levou nada, deixou milhões, deixou castelos, etc. Levou nada. E ninguém leva nada. Então, ela vai se encontrar no mundo espiritual, porque ela foi rainha aqui, não vamos dizer que ela vai ter um lugar maravilhoso no nosso lar. Vai depender das obras dela, como Jesus diz aí, ó. A cada um segundo suas obras. É aí onde está a razão de estarmos aqui. Eu quero ir para onde? Eu quero continuar sofrendo? Eu quero continuar tendo problemas de câncer, tumores, de anomalias, não é? Idiotismo, vindo uma encarnação bobinho, um homem já adulto, falando coisa bobagem, que não tem nexo, como idiota, não é? O idiotismo, nós já estudamos sobre esse assunto. E você vai dizer: "Não, eu não quero, eu quero vir para melhor". Lógico que você quer vir para melhor, eu também quero vir para melhor. Então nós vamos ter que entender essa frase do Cristo: "A cada um segundo suas obras", então você tem que fazer suas obras as melhores possíveis. Eu também. Ou seja, as minhas obras boas não dependem do outro, depende de mim. Ele pode estar fazendo suas obras boas, é dele, isso ninguém rouba. Então, se ele está fazendo boas coisas, vamos procurar copiar também ele, né, estudar como é que ele está conseguindo, pedir ajuda se ele vai dar, como Jesus. Jesus ele vem nos ajudar a sabermos obrar, a sabermos fazer boas coisas aqui na terra. Por quê, ó? Queiramos ou não, rico, pobre, cego, seja como for, concho, aleijado, estropiado, não importa. Tem tempo. Ó, cada um de nós tem no corpo tem uma validade. O corpo tem a validade, o espírito não tem. Eu que vos falo não tenho validade, eu sou eterno e você que está aí, você que ainda não tem essa força, chega aqui e está falando junto conosco, está estudando, pode fazer isso, você tem condições para isso.
Você é eterno. Deus criou você para a eternidade. Você não vai morrer, pode ter certeza. Não morre você, não morre padre, não morre bispo, não morre sacerdote, não morre ninguém. O problema está aí na frase, como Jesus diz, ó, cada um segundo suas obras. Então, uma criança com 5 anos, que obras ela fez? Maldade? Não. Como o livre-arbítrio é para quem faz o bem, a criança não fez o bem nem fez o mal. Mas a criança, por não fazer o bem nem fazer o mal, é porque ela está no estado de criança. Desencarnou, ela será com certeza bem recebida de volta para casa, ao nosso lar. Ela não vai descer regiões ubralinas. Aí fica bem melhor, porque Deus é justo. Deus não castiga. Deus não castiga. Agora ele pune, é dele sim as leis. Quando as pessoas dizem Deus não pune, pune as leis de Deus, elas são justas, está no livro dos Espíritos. Elas são justas. Se nós falharmos, a responsabilidade é nossa, a consciência cobra isso. Isso ninguém consegue fugir. Por mais que seja um psicopata, ele pode ser o que for, ele não vai fugir. Próxima existência, aí Deus vai lá na matéria e desmantela uma coisinha só na cabecinha dele. Pum, ele não consegue nem andar. Ele não consegue nem andar, não foi porque Deus quis fazer isso nele, não. Foi ele que fez suas obras, que teve que desligar alguma coisinha na cabeça dele para ele aprender, porque ele vai ter que sofrer. Ele vai ter que respeitar as leis. Isso é para o bem dele. Mas antes de reencarnar, ele é chamado a refletir, a estudar e ter certeza do que realmente ele quer como encarnação, porque o que ele fez é sério. E o sofrimento é grande no mundo espiritual. O sofrimento maior é no mundo espiritual. Então, uma criança de 3 anos e de 5 anos vai sofrer no mundo espiritual, porque ela não fez maldade. Então, ela volta para o nosso lar, ela volta para uma colônia, seja do país que ela fizer parte. Colônias portuguesas, colônias francesas, espanholas, marroquinas, da África, tem muitas. Deus é justo, Deus nos ama. Então ele não deixa essa criança abandonada. Até mesmo porque ela não carrega nenhuma culpa. Mas por que ela foi com 3 anos? Olha, se ela foi com 3 anos, o problema já é outro, porque tem gente que leva uma vida aqui, né, uma vida bem difícil, é, uma vida bem difícil, e de maneira a, sem saber, ser um suicida, inconsciente. Aí desencarnou 3 anos antes do seu tempo. Estamos tocando nesse, não é que a regra sempre é assim, mas próxima existência, ela faltava 3 anos, desencarnou antes, 3 anos. Aí vem com 3 anos como bebê, desencarna. É uma prova séria, dura para os pais, para a mãe, mas é Deus. É Deus e os seus filhos. Ele combina com cada um de nós. E Deus existe, nós já sabemos que Deus existe, não tenha dúvida. E nos ama. Só nós que precisamos nos amar, nós precisamos entender isso. Aí Jesus está, lógico, no pezinho aí, ó. Quer evoluir? Faça as boas obras. Eu já ensinei. Olha aí, o Espiritismo. O Espiritismo já é Jesus de novo. Está explicando em detalhes como devemos nos comportar. Se seu marido não se comporta, o problema é dele. Se sua mulher não se comporta, o problema é dela. Você faz o seu trabalho. Porque ninguém vai crescer dando porrada no outro. Ninguém cresce. Aí só se endivida. Oi. Não, pelo contrário, naturalmente aqui, quando ela volta do estado de criança, rapidamente ela vai ser tratada como espírito, para que a consciência dela tome a forma adulta de espírito. Então ela deixará de ser uma criança. Você vai ver que você não encontra nos filmes crianças, você já viu? Você não encontra criança.
Porque faz pouco tempo que ela reencarnou, 3 aninhos é pouco tempo. Agora para nós é mais demorado. Então, ela como bebê, mais rápido ele volta para o seu estado normal, espírito. Você não vai encontrar crianças fazendo é, porque por exemplo, porque tudo está na nossa consciência. Você tem ideia, né, quando quando, quando alguém perde uma perna aqui, desencarnado, ele leva um tempo para saber que a perna dele material deixou de existir. Aí existe uma perturbação. Depois que ele entender e vão explicar a ele, aí vai: "Ah, mas então eu posso corrigir minha perna?" "Pode", aí dá um passe nele, a perna dele volta ao normal. Tem gente que chega banguelo e os espíritos vão ajudar ele, porque ele queria ter os dentes, aí vão lá, tem livros, eles vão lá e aplicam o passe para que ele se desligue mais da matéria, que o problema é a matéria, a influência da matéria. Então a criança não vai sofrer essa influência da matéria, assim. Dá para entender? A criança não sofre. A criança não sofre essa influência da matéria, porque até mesmo lá dentro, os órgãos deixam ela bobinha. Então ela volta bobinha para o mundo espiritual, rapidinho ela se torna o espírito que ela era antes de encarnar, estava no corpinho de 3 aninhos. Hum, tudo. Deus criou Deus criou o espírito. Ele não carrega a culpa, que o problema não está na culpa, está no tempo, está no na confusão material que ele vivia. Então, como criança, ele não carrega, rapidinho ele volta ao seu estado normal. Rápido vai voltar ao seu estado normal. Por isso que um índio, aí como está no texto, ó, um índio, uma pessoa que não tem esse conhecimento, nunca ouviu falar de Jesus, que culpa vai carregar essa criatura? Não carrega. Elas vivem mais olhando para a natureza, elas não carregam a maldade, que o problema todo nosso é a maldade. Como isso interfere muito, eh, na carne quando estamos, para o mundo espiritual desencarnando, existe uma perturbação. Então, quem não carrega isso, ou carregou na encarnação, do outro lado rápido vai se adaptar. Então a criança não vai ficar desabandonada, pelo contrário, o espírito vai ser pego e depois instruído. E vai, se ele desencarnou naturalmente, tudo bem. Agora tem um problema, né, que os abortos faz sofrer muito uma criança, um bebê, por exemplo, bebê, o feto, né. Aí o espírito que está ali dentro pode se revoltar desencarnando. Aí a coisa já muda de figura. É, já muda de figura, porque a mãe tem uma responsabilidade grande aí, os pais. Aí esse assunto já vai mais longe, daria para estudar mais, falarmos sobre ele. Esses espíritos podem não perdoar os pais e eles não vão ficar como bebê não, vão ficar como espírito naturalmente, eles vão assumir isso, mas com muito ódio dos pais, tem que ter cuidado. Mas você não vai ver uma criança perseguindo o encarnado. Você sempre vai perceber o espírito perseguindo o encarnado, se for o caso, ou perseguindo espírito. Porque essa Deus criou o espírito e a matéria. O espírito precisa vir na matéria, aí ele tem que ser subjugado pela matéria. Se a matéria tem um tamanho de uma criança, ele vai ter esse formato, mas por natureza, ele desencarna nesse formato de criança, mais rápido no mundo espiritual ele se instala, naturalmente falando. Aí se a coisa for de violência, tudo isso, aí lógico, Deus tem a justiça para isso. Ele vai receber essa criança, vai protegê-la, como aquelas crianças que foram pegas, né, a gente fica olhando assim, junto com seus pais,
No momento que os leões iam abocanhá-las, não é, elas não sentiam dores, nem os pais sentiam dores. É como se fosse um coentro, um pé de coentro, um vegetal. Você pega ele e quebra o caule dele. Ele não sente dor, os vegetais, não sente dor. É como se fosse no Livro dos Espíritos, é como se fosse, pela minha interpretação, é como se fosse um simples tocar na pele. Ele não, porque eles têm, a vida é orgânica. No caso do espírito, ele é afastado do corpo, para não sentir as dores do corpo, porque o corpo vai doer. Mas como trabalha a obra de fé, as crianças e os adultos são todos já recolhidos de imediato. Olha, esse é um assunto tão interessante. A pessoa, o ser humano que é atacado como os cristãos foram, né, em nome de Jesus, criatura. Estevão é um dos exemplos maravilhosos. Ele começou a ser apedrejado, as pedras comiam em cima do rapaz. Está no livro Paulo e Estevão. E ele olhava para Jesus, que ele viu Jesus. Ele não sentia dores e terminou desencarnando de pedrada. Vocês imaginem o poder do mundo espiritual. O mundo espiritual ele tem todo o controle sobre nós. Nós não estamos abandonados aqui, nós não estamos à mercê de presidentes, de governadores, não, de jeito nenhum. Quando Deus precisa, ele desliga qualquer um desses presidentes, ele cai por terra, vergonhosamente. Isso é de Deus, os poderes, quem administra é Deus. Quando tem que cair, cai. Agora ele quer que a população evolua. Aí, aqui, ali em cima, aí pronto, aí o assunto já vai para a moralidade, aí a coisa vai muito mais além. No nosso caso aqui, a criança não tem esse problema. Então você não vai encontrar uma criança no nosso lar. Pode observar na literatura espírita. Um como é que nós chamamos aqui, não é, onde as crianças ficam quando os pais vão trabalhar, creche. Nós não temos uma creche no mundo espiritual, né. Então, quer dizer, os cristãos não encontraram esse limbo, porque o limbo ele não existe, na verdade. Como também não existe no mundo no que os cristãos copiaram dos pagãos, o céu, não é? Os campos elíseos, não existe. E nem existe o purgatório. É tudo como Jesus diz, a cada um segundo suas obras. Todos nós estamos aqui para crescermos espiritualmente. Isso, nós estamos aqui para crescer para lá. Nós não estamos para crescer aqui, porque isso aqui desculpa, isso aqui tudo é passageiro, a matéria envelhece. A rainha é um grande exemplo. Ai, e não precisa ser rainha não, mas Deus dá exemplo para todo mundo. Então as crianças não estão abandonadas, pelo contrário, quando Deus até chama um jovem antes do tempo dele, é que ele está livrando esse jovem, por merecimento só sabe ele, da maldade que ele pode criar para ele. Aí Deus vai lá e volta, aqui que tu estás querendo arrumar problemas sérios, como aconteceu, disseram agora para mim, como aconteceu com Paulo num cavalo. Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai do cavalo e fica cego. Acabaram de me dizer que Deus vai aliviar. Ele podia ter deixado Saulo continuar matando os cristãos, que ele criou leis para fazer isso. Inclusive, ele vai passar pela lei depois dele mesmo, que ele criou. Ele vai ser degolado pelos romanos e Pedro vai ser crucificado de cabeça para baixo. Aí, cada um segundo as suas obras. Poxa, mas espera aí, então Pedro foi de cabeça para baixo. Ah, mas Pedro era um cristão. Pedro era pedra. Pedro, até hoje, ele é de grande respeito, não é, nós sabemos disso. E Paulo foi pelas leis que ele criou. E nós temos que ter cuidado com isso, porque é nossa consciência. Nós temos que ficar esperto, ok? Então nós não vamos encontrar, umbral de crianças, né, não vai ter, não faz sentido.
É um assunto muito interessante. Teríamos que pesquisar aqui mais livros que falam sobre esse assunto. Mas nós estamos estudando a obra, essa codificação, e nós vamos entendendo mais e mais ainda. Então nós só vamos sofrer ou vamos ganhar méritos segundo as nossas obras. E as nossas obras têm que ser, calcadas com Cristo, tá? Nós temos que ter essa base. Isso é de nossa responsabilidade. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que nesse entendimento possamos nós, eh, ir nos controlando, né. Porque nós temos, por exemplo, o orgulho tem o seu filho, amor próprio é orgulho, é tudo é a farinha do mesmo saco lá, vamos dizer, lógico que o orgulho é o pai, aí tem uma série de coisas, porque infelizmente é mais fácil nós vermos os defeitos, embora não admitimos. Agora é difícil a luta contra o defeito seu, você com você mesmo, eu comigo mesmo, é muito difícil. No caso que as crianças não têm esse problema, tá bom? Então, é só estudar mais um pouco a doutrina espírita, você vai ver. Criança foi para o inferno, não vai ver nunca, não vai ver nunca, ok? Vamos continuar nossa caminhada. Vamos para o próximo livro. Que Deus nos abençoe. E o livro é, meu Deus do céu, o livro dos médiuns, né? Sistemas pessimista, diabólico ou demoníaco. Sistema pessimista, diabólico, demoníaco. Ok? Vamos ler aqui esse parágrafo. Quem quer ler? Pois bem, o sistema. Espera aí, não é esse, não. É o sistema otimista, esse aqui. Não, é o sistema 40, é o 48. É o sistema unispírita ou monoespírita. Tá. 48. Sistema unispírita ou monoespírita. Como variedade do sistema otimista, temos o que se baseia na crença de que um único espírito se comunica com os homens, sendo esse espírito o Cristo, que é o protetor da terra, diante das comunicações da mais baixa trivialidade, de revoltante grosseria, impregnadas de malevolência e de maldade. Haveria profanação e impiedade em supor-se que pudessem emanar do espírito do bem por excelência. Se os que assim o creem nunca tivessem obtido senão comunicações inatacáveis, ainda se lhes conceberia a ilusão. A maioria deles, porém, concordam em que têm recebido algumas muito ruins, o que explicam dizendo ser uma prova a que o bom espírito os sujeita, com os lhes ditar coisas absurdas. Assim, enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode dizer coisas excelentes para tentar, pensam outros que só Jesus se manifesta e que pode dizer coisas detestáveis, para experimentar os homens. Entre estas duas opiniões tão opostas, quem sentenciará? O bom senso ou a experiência? Dizemos, a experiência, por ser impossível que os que professam ideias tão exclusivas tudo tenham visto e visto bem. Ok. É, eu vou aqui tentar falar sobre esse assunto aqui, já que o tempo eu terminei ultrapassando. Obrigadão, viu. Vê só, gente, isso aqui é os inimigos do espiritismo, tá.
que inventam as coisas. Aí nós temos o sistema dos músculos estalantes, né, o das causas físicas, dos reflexos. Nós já viemos falando sobre esse assunto, do sistema da alma coletiva, né, que se bom, nós já tocamos nesse assunto, do sonambulismo. Quem não já viu uma criança sonambúlica ou um adulto falar coisa com coisa ou falar coisas até uma fórmula, falamos sobre esse assunto já também. Sistema dos pessimistas, diabólico, demoníaco, sistema otimista, e nós estamos aqui nessa questão do sistema unispírita ou sistema monoespírita. Ou seja, ele está dizendo, em outras palavras, você imagine você mãe, ou você pai, ou os dois, né? Mãe e pai, os dois juntos, perderam um ente querido. Na verdade, ninguém perde ninguém, né? Mas como estamos estudando aqui, vamos dizer, fulano desencarnou, foi-se, e de repente você está no centro, Chico Xavier, e vê uma uma psicografia e fala detalhes do seu filho que ninguém conhece e você não tocou no assunto com Chico Xavier ou com outro qualquer espírita, e aquela mensagem é seu filho. Se esse sistema fosse verdadeiro, ele está dizendo que quem está passando-se pelo seu filho é Jesus. Aqui, esse sistema que criaram contra o espiritismo seria Jesus se passando por diversas entidades. Ou seja, imagine o porte de Jesus, de inteligência e de sabedoria. Nós sabemos, pelas coisas que ele fez aqui, ciência nenhuma fez. E não vai fazê-la. Não é? Só vai fazer aquele ser humano, não é? Tocando no outro com amor. Bom, crescimento moral e intelectual. O monoespírita seria Jesus, ele dizendo, ele pode assumir diversas formas, assim como o diabo pode, que não existe o diabo, mas para essas crenças que acreditam no diabo, o diabo pode se apresentar de diversas formas e pode querer enganar. Né? Até muitos vão dizer que quem é espírita tem uma relação muito estreita com o diabo. Coitado, se eu soubesse que é com Jesus. Aí, já para quem é espírita, eles estão dizendo aqui, estuda o monoespírita, o unispírita, ele acredita que aquela comunicação que seus pais acabou de receber fora Jesus. Se foi um jovem, se foi uma criança, se foi um adulto, foi por uma bala, foi por um câncer, sei lá como foi. Então imagine as comunicações mais baixas. Vamos pensar aí, comunicações mais baixas, vamos baixar agora aqui o nível. Vamos pensar. Aí, um tranca-rua, como alguém já falou, que no espiritismo não existe isso. Ninguém tranca a rua de ninguém, porque a rua não pertence a nenhum espírito. Começa logo por aí o assunto. Ninguém aqui tem propriedade. Aqui ninguém é dono de nada. Nem no mundo espiritual também é dono. Ele acredita que manda naquilo ali. Não manda, ele vai entender, vai aprender, ele vai sair disso. Aí, vamos dizer, um tranca-rua chega, que está mais no candomblé, está mais nesse movimento afro, né? E nas igrejas evangélicas, eles falam muito no diabo, muito, muito, muito. Nessas igrejas, se fala mais do diabo que propriamente de Jesus. É uma coisa séria, tá? E o que acontece? Esse cara vem, é Jesus que está se passando pelo tranca-rua. Ou Jesus que está se passando como aconteceu em 1917, em Fátima. Fora Jesus. Jesus depois apareceu 431 em Guadalupe, como sua mãe. Quer dizer, todos esses tipos de comunicação seria Jesus. Só Jesus poderia fazer isso. Ora, e os seus filhos, os nossos entes queridos que desencarnaram? Eles não podem falar? Lógico que eles podem falar. Jesus falava com os espíritos. E Jesus se enfrentou muitas vezes, se encontrou com legiões. Ou seja, os espíritos estão vivos. Eles estão lá, olha aí, nos estudos. Jesus com contato com eles.
esses espíritos são os diabos? Não, que era legião, era muitos, não era só um não. Então são espíritos que conviveram aqui na Terra e voltam no mundo espiritual virados. Continuam virados do mesmo jeito. Enquanto eles não entenderem a proposta de Deus, eles vão continuar virados, até que eles encontrem o rumo, como nós já estamos encontrando. Jesus não vai se passar por isso. Jesus não vai vir baixar o seu nível para um tranca-rua. Com todo respeito a um preto velho. Olha, esse negócio de espírito preto velho, isso é tudo modismo. Tem muitos espíritos que, se eu fosse tocar aqui no assunto, fôssemos tocar, você vai ver que não faz sentido. Por exemplo, tem centros aí que não são espíritas, mas se dizem espírita, que chega uma criancinha de tal e dá doce a ela. Não tem criança no mundo espiritual. Isso é tudo falta de estudo. É como diz Chico Xavier, o que está na codificação espírita, tudo isso aí, esses livros que nós estamos estudando, o que inventarem é balela. Agora estou inventando o reiki espírita, meu pai do céu. Tudo é para fazer alguns centavozinhos ou milhões. Jesus não trabalha com dinheiro, as pessoas têm que entender. Quando numa religião tiver dinheiro, pula fora dessa religião ou abre teus olhos, senão eles vão te deixar sem nada. A gente tem que entender. Aí eles vão fazer de tudo para que você não estude com Jesus. Jesus te entende, mas é você que tem que se entender. Sou eu que tenho que me entender. Eu estou aqui numa passagem, como no Livro dos Espíritos. Nossa encarnação em relação à nossa vida espiritual, nossa vida eterna, é como um raio. Um raio não é passageiro, né? Não passa rápido. Passa muito rápido. Uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Já foi. Eles dizem, uma encarnação de vocês. Então nós estamos aqui e nós temos que construir o nosso mundo espiritual. Valores, afeição, não é? Nós temos que nos desmaterializar, porque a matéria, ela envelhece, ela vai apodrecer, os ossos vão ficar fracos, não é? E se não for os ossos, vão ser outras coisas que virão para mexer conosco. E a culpa somente é nossa, porque Deus não fica brincando, fazendo um de nós sofrer não, nem de jeito nenhum. Ele nos ama a todos. Ele só quer que entendamos, e ele sabe disso que nós vamos entender. Nós somos fadados a entender o nosso Pai. Todos nós, por mais teimosos que formos, a matéria vai envergá-lo até ele acreditar em Deus e da maneira mais justa, com Jesus, crescer. Como aquele cientista, toda vez eu esqueço o nome dele, na cadeira de roda, ele foi se falecendo lá, desde jovem. Se atrofiou, mas foi ajudando aí a teoria da relatividade. Ajudou muito. Já estamos aqui estudando a ciência de outro modo. O Big Bang nunca existiu. O satélite está dando viagem aí, não tem Big Bang. Está destruindo as coisas. Vamos seguir com Jesus, que ele diz, na casa do nosso Pai há muitas moradas, são nossas. Então, quando Jesus diz que a nossa casa, na casa do nosso Pai tem muitas moradas, ele está dizendo para nós, não é verdade? Acabaram de me dizer, são nossas. Então, quando nós voltamos para casa, nós podemos vir aqui para quem está encarnado e dar uma mensagem. Maravilha, né? Não é Jesus. Sou eu que posso vir e dizer, cheguei. Tá tudo bem. Saudade de vocês. Mas olha, aqui a coisa é muito boa. Estou muito bem, fui muito bem recebido. Sofri um pouco, mas passou. Abra os olhos. Estudem, porque já vocês estão de volta para cá. Jesus, nos ajudando a compreender. Na casa do nosso Pai há muitas moradas. Então, o monoespírita e o uniespírita não existe.
Jesus não vai substituir esses bilhões de espíritos para enganar aqui os pais, parentes, ou pessoas, ou em centros, em religiões. Não, Jesus nem se passa para isso. Então esse sistema é falho, ele não faz sentido de existir, tá? Esse é o nosso assunto aqui, sistema uniespírita ou monoespírita. É Jesus, como ele diz mesmo, na casa do nosso Pai há muitas moradas, e elas são nossas. Jesus é nosso irmão. Incrível, né? Perfeito, nosso irmão. Perfeito. Só ele sabia fazer aquilo ali. Curar assim instantaneamente, né? E ele disse que nós vamos aprender a fazer isso também. Fazer fazer é muita humildade dele, né? Ele disse que nós vamos poder fazer igual a ele, ou melhor. É muita humildade. Olha, as pessoas humildes, a gente vai vendo, e as orgulhosas, tá do mesmo jeito na obra política. Quem não trabalha com Jesus pode observar que ele é orgulhoso em falar, não sei o quê, papai, eu viro e mexe, vamos fazer assim, que enganando o povo. Coitados, né? E assim os espíritas incentivando na cabeça dos caras também, aqui todos nós, que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine. Então, seria isso monoespírita. Jesus não vai assumir esses bilhões, que são mais ou menos 40 bilhões de espíritos que estão no mundo espiritual. Quer dizer, 8 estão aqui, então 32 bilhões estão desencarnados. Estão todo no mundo espiritual esperando a oportunidade para reencarnar. E Jesus não vai se passar por esses, para vir aqui aos que estão encarnados e dar os diversos tipos de mensagem. Jesus não vai se passar por isso. Não faz sentido nenhum. Quando ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Pensemos. Então, teu filho, vovô, vovó, pode me dar uma mensagem. Pode aparecer, inclusive. São de diversas formas as mensagens, tá? Pois bem, gente, vamos lá. Vamos lá para o próximo assunto, que o tempo vai passando aqui para nós, e a gente tem que viajar, né? Aliás, a gente já está viajando. A gente não para de viajar, né? Vamos para a infância hoje. Nós vamos estudar hoje no Livro dos Espíritos, a infância. É o mesmo assunto aqui, vamos mais um pouquinho agora. Da volta do espírito à vida corporal, não é? Então, o espírito vindo e reencarnando. Aqui está. Eu vou ler essa primeira questão e vou deixar a segunda para alguém que queira ler depois. A infância, 379. Segura quem vai ler o próximo, 380. Aí ele diz assim: é tão desenvolvido quanto o de um adulto, o espírito que anima o corpo de uma criança? Me desculpe aqui, peraí, gente, eu tô aqui nós estamos. Não. Nós estamos estudando as simpatias e antipatias terrenas, nós já vimos sobre a infância. Simpatias e antipatias, desculpe. Simpatias e antipatias terrenas, é coisa que acontece muito conosco. Você encontra aquela pessoa, né? Fulano, poxa, que prazer. E você olha para outra assim, vixe, nunca vi essa na minha frente, mas olha, eu não consigo, até me arrepio olhando para ela. Essas questões aí, falta de afinidade, etc. Simpatias e antipatias terrenas. Pode dois seres que se conhecem e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Duas criaturas que se deram muito bem, né, encarnações, e elas podem se reconhecer? Aí o espírito diz assim: reconhecer-se não. Oi, fulano, como é que foi? Ou você também reencarnou, rapaz, não é? Aí não vai dar. Reconhecer-se não. Pode, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversos não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dos seres, se aproxima devido às circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que, na realidade, resulta da atração dos dois espíritos que se buscam
reciprocamente entre a multidão. Olha, interessante, né. Porque essas circunstâncias aparentemente fortuitas, né, não foi um acaso, né. Olha, como ele está dizendo aqui, de repente nós estamos nos procurando e de repente nos encontramos em algum momento desse aqui. Poxa, como é bom falar contigo, eu não sei o que, mas é tão gostoso. Olha, fo eu me senti eu tive eu fi senti tanta alegria quando eu te vi, não é. Que coisa maravilhosa, eu fiquei tão feliz quando eu te vi pela primeira vez, e o outro vai e diz: "E eu senti a mesma coisa fulano". Pode ser entre 2 homens, porque as mulheres é bem mais fácil, né, o homem já é mais machista. "Não, será que não, oxe, eu nunca tive essa atração por homem", de repente, a coisa flui, porque é uma amizade grande. "Poxa, cara, que legal", não é, e de repente ele tem que voltar para sua casa. Você tinha viajado, encontrou ele em outro estado e você tem que voltar para casa e você vai ter que deixar essa pessoa nesse estado que encontrou, e já leva saudade. Eles falam eles falam que vem do nosso passado, essa relação, que fortuitamente, as circunstâncias nos levaram a nos encontrarmos, porque nós nos procuramos, por afinidade nos atraímos. Inclusive, essa afinidade é do mesmo jeito para o outro lado. Para o lado da maldade, né. A gente se encontra, a gente bate, de repente bate justamente com aquele também que a gente não gosta. Pode ser do passado? Pode ser do passado. Imagina se ele soubesse quem você é e você soubesse quem ele é. Ui, ia ficar difícil, hein. Imagina se ele tivesse casado com sua irmã. Uau, aceitaram na família. Então Deus sabe como vai ajudar aí. Nós precisamos entender que essas antipatias e essas simpatias e antipatias, elas existem aqui, e procurar, eh, abraçá-las de uma maneira mais racional, certo? A 386. A 386A, alguém quer ler? Obrigado. Tá bem fácil, né? Não tá? Já teve casos assim, Rogi? Bem fácil nessa questão. Lógico que aqui tem um assunto muito sério, por exemplo, nós podemos encontrar uma pessoa, e se nós nos reconhecêssemos assim, hã, olha, ficaria difícil o trabalho. Por exemplo, imagine Mussolini a gente sabe, é o presidente do esses presidentes ditadores, né, imagina um desse aí reencarna no Brasil, onde ele, ou no país onde ele foi um ditador. Oxe, imagina, vai ser fácil identificá-lo. Isso vai ser difícil conviver com ele. E aí, se for uma coisa boa, vai ser uma coisa boa, sempre é coisa boa, né, é maravilhosa. Mas aqui o caso é para simpatia e antipatias. Pode acontecer com filho. Oi. Dá tchau, nem tchau a gente dá, já muda de caminho, né. Pois bem, é, pois bem, você veja, a sua irmã veio aqui, foi passar um pouquinho tempo ali, atravessou a Itália, foi, ela se emocionou chegando na Itália, a Fatinha. E não adianta minha gente, é assim.
Imagina se ela se encontrasse com alguém que ela ama tanto. Eh, ou do mesmo jeito, ou simpatia ou antipatia. Então, lógico, reconhecer, se saber como foi, é bem diferente. Mas essa esse essa atração do lado bom, não é, essas energias que cruzam de espírito para espírito, não é, atravessa o corpo, envolve o outro, que faz sentir um prazer de vê-lo sem nunca tê-lo visto, é maravilhoso. Isso faz um bem maravilhoso. Não dá para reconhecer, mas dá para sentir: "Au, rapaz, só posso acreditar que isso é de outras vidas. Eu só posso acreditar que isso é de outro passado, porque eu nunca lhe vi aqui na Terra, mas parece que eu lhe conheço muito bem". E o outro diz: "E eu do mesmo jeito". E até o abraço é diferente de abraçar qualquer outro, ele é especial, não é. Pra reconhecer, aí fica mais difícil. Desencarnando ficará mais fácil. Ah, olha aí onde era. Menino, quantas encarnações a gente vê junto aí, ó. Meu Deus do céu. Teve um momento que tu fosse meu pai, depois eu fui tua filha, mais adiante de novo, e agora, em outras existências, fomos marido e mulher. Já imaginou quanta confusão, quanta coisa. Olha, 2 criaturas 2 criaturas que se encontram para namorar, imagine se elas se encontrassem, fosse o irmão dela. Vai ser difícil essa relação de 2 irmãos que se encontram espiritualmente, no mundo encarnado, e se entenderam como marido e como possivelmente namorados, vai ser difícil. "Ah, eu já sei quem foi você, nós fomos irmãos naquela encarnação". "Ah, então bicho, não vamos namorar não, vamos procurar, cada um vai procurar outro diferente". Isso não eles já nos ajuda ali a entender: "Olha, isso nunca sempre faz bem, viu". Mas desencarnando a gente fica mais fácil saber o nosso passado. Para o lado ruim, bem, para o lado ruim é um despertar, é aquilo, ó, é o alarme. "Ti, ti, ti, perigo à vista, perigo à vista". Vibração, é incrível esse assunto. Vibração, perigo à vista, perigo à vista. Não confio nesse fulano. Vixe Maria. "O quê, meu amor? Você vai se casar com esse homem? Minha filha, abre os olhos". Que trabalho, ó. Vai ser difícil para a mãe, e se pode ser também para o pai. E de repente a mãe tá certa, o instinto dela dizendo, sabendo quem é ele já, tendo as impressões do seu passado. E de vez em quando é batata, tá lá o sofrimento. Que Deus abençoe esses lares, que nós estamos aqui para isso mesmo, como disse Jesus: "Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão". Ou seja, é pai contra filho, filho contra pai, filha filha contra mãe, mãe contra filha, o filho contra a nora, assim. Ou seja, nós temos que aprender a ter afeição, por isso que nós precisamos das encarnações. A tendência nossa é ficarmos mais simpáticos, porque quando nós calarmos o nosso orgulho com a razão, aí nós vamos aceitando melhor os que não são simpáticos na nossa vida. Por isso que Jesus não repudiou nenhum, mas ele sabia a quem ele dizia e que estaria no rebanho com ele, e os outros que não estariam. Como ele soube que estava no grupo dos 12 que ia trair ele, e ele teve que se comportar como exemplo. É por aí o nosso caminho. Bom, minha gente, chegamos mais um mais o final. Obrigado pela paciência. Nós somos irmãos, na verdade, nós somos mesmo irmãos, isso não é brincadeira, isso é sério. Nós temos um Pai maravilhoso chamado Deus, então nós estamos aqui todos para crescermos, e o nosso crescimento não é aqui, é para lá. Então, para refletir materialmente, encher os cofres e dar aos filhos cofres. Os filhos têm que trabalhar, eles têm que crescer também.
E o trabalho dignifica, o trabalho é importante, ele evita a depressão, uma série de coisas. Tudo que eu estou falando está vindo no livro dos Espíritos. Nós estamos aqui trabalhando para a nossa evolução. Se nós fizermos o nosso trabalho bem aqui, nossa Maria já apareceu tantas vezes para nos chamar a atenção nesse sentido. Se nós fizermos nosso trabalho bom, é como ela diz, lá a gente pode ser feliz, mas aqui não dá para ser feliz. Prova e expiação, não dá para ser feliz aqui. Mas numa próxima encarnação nós poderemos vir melhor, um estado mais calmo, mais tranquilo. É isso que nós temos. Que a paz de Deus esteja conosco, com todos vocês. Vamos fazer a oração e vamos agradecer, né? Se alguém quiser fazer a oração, fica à vontade, né? Então vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Pai. Deus misericordioso e bom, como disse Jesus, o Senhor é bom. Aqui estamos e te agradecemos por mais essa oportunidade. Nos ilumina a consciência, o coração, principalmente o coração, sentimentos, a empatia, as afeições, o carinho, a afabilidade, a doçura, a meiguice, a irmandade, a bondade, a caridade. Sejamos todos nós banhados pelo nosso querido Senhor, que com seu infinito amor arrebanha todos que na terra estão. Na erradicidade, todos nós somos envolvidos pelo seu amor. Abracemo-nos e unamo-nos para seguir nesse caminho do bem. Mais cedo ou mais tarde, de volta estaremos com Ele. E, quando preciso, de volta ao aprendizado. É como a chuva vem das nuvens. Depois evapora, volta para as nuvens. Entenderam? A vida é eterna. O nosso Pai nos ama. E nós estamos para vos ajudar. Creiam. Jesus nunca morreu. Nunca passou. Nunca passará. Entendamo-lo e estendemos os nossos corações para o amor, para a paz, para a caridade que salva cada um de vocês e nós aqui. Que a paz do nosso divino Mestre, que o